Olá, sejam bem-vindos a mais um Bom da Vida, um podcast que nasceu para conectar mulheres fortes e inspiradora. E hoje a nossa inspiração do Bom da Notícia, ou do Bom da Vida, é a nossa querida Maiara Zanon. Ela tem apenas 25 anos, já é mãe de 2 filhos, um deles tem o TEA, diagnosticado autista, e um recentemente com diabetes. Mesmo diante de tantos desafios, escolheu transformar a caminhada em propósito. Maiara, seja muito bem-vinda aqui ao Bom da Vida. Olá, Thaís, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada e eu gostaria de falar que você é uma inspiração para mim. Então, somos duas aqui, mulheres inspiradoras. Estou muito feliz de estar aqui participando. Gostaria de me apresentar. Eu sou Maiara, tenho 25 anos, sou proprietária da Zanon Concept e idealizadora do Clube Zanon. Sou mãe de 2 bebês, como a Thaís já mencionou. Tudo Eles bem. são minha vida e eu tô lutando para que eles tenham a base que eu não tive, né, Thaís, quando criança. Então, eu tô aqui, tô muito contente, é um convite muito especial, estou me sentindo muito feliz e Então, Maiara, vamos contar um pouquinho dessa sua história, essa sua trajetória marcada por uma infância difícil. Eu gostaria que você falasse para nós como foi superar a infância diante das dificuldades que você enfrentou. Eu gostaria de ouvi-la. olha, realmente foi bem desafiador. Foi uma infância de muitas mudanças, instabilidades, né? Então eu tentava, como criança, pensar no que estava acontecendo, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem esse discernimento de entender o que está acontecendo na vida. Então eu buscava de casa em casa um conforto, uma necessidade de me sentir acolhida, né? E quando eu fui morar sozinha, que eu entendi que não era nas pessoas, eram em mim. Então eu precisava buscar essa base, essa. Foi adotada na infância. Isso. E para você ter essa família que te acolheu, que te criou, você passou por outros lares, até para que você ficasse nesse definitivo. Por quantas casas você passou, você se lembra? Foi muitas, mas Muitas. Você assim, chegou a ficar em orfanato? não, não. Foi uma amiga da minha mãe que me acolheu quando eu era bebê ainda. Bebê. Isso. E aí eu transitava, sabe, entre a casa da minha mãe biológica, entre meu pai biológico, entre uma tia distante. Então eu Ah, então transitava desde entre criança você tinha casas. contatos com seus pais biológicos. Sim, sempre, sempre tive. Só que na época a minha mãe, eu entendo as limitações dela, mas ela não podia ter essa criação, enfim, né? Talvez não tivesse essa Então, maturidade emocional para isso, criar uma filha. isso. Então eu transitava muito entre vários lares. E então eu tinha essa instabilidade dentro de mim, que faltava um aconchego familiar, né, uma base. Então, Você é natural de Rondônia. isso. Sua mãe biológica é de Rondônia também. Hoje ela Sim, continua lá, reside lá ainda. sim, a minha mãe biológica mora lá. Já tentei que ela viesse para o Mato Grosso, mas Você ela não se gostaria de trazê-la adaptou. aqui para Cuiabá? Gostaria muito, mas É. ela não quer. Gente, Cuiabá para ela porque é muito calor, né? E também Sim. distante dos outros familiares, né? Então ela Mas não acho que em quis. breve ela vai mudar de história quando a Zanon estiver precisando de muitas ajudas, né? Estiver crescendo, É, vai ser um bom apelo para com trazê-la. certeza, isso é E ótimo. essa família que te adotou, você tinha quantos anos? Então, foi desde bebê, só que eu mudava de várias para várias casas, né? Então eu ia Entendi. para várias famílias. Então não ficava assim um ar fixo, né? Eu sabia que eu tinha aquelas pessoas, mas eu não podia ficar. Então eu ia para meu pai, eu ia para meus tios, eu ia para a casa dos meus irmãos, eu ia para a casa de uma outra pessoa Ficava assim aleatória. por temporada. Isso. Mas isso também te trouxe muitas experiências, conviver com pessoas diferentes. Você acredita que isso também possa ter te aberto para essa sua veia empreendedora, essa sua vontade de ser uma mulher independente financeiramente?
Não só pela questão de não ter um lar fixo, mas também de convívio com essa diversidade de família. Sim, é Você viu um claro. lado positivo dessa história? É claro, a gente sempre vê como é mudar de famílias e são pessoas diferentes, então você consegue se Uhum, adaptar, né? Quando você está sempre mudando de rotina, você consegue se adaptar. Isso trouxe, sim, uma experiência e uma maturidade para mim muito uhum, jovem, né? exato. E da mesma história poderia ser o oposto. Isso fez com que você crescesse, buscasse se fortalecer, buscou a sua independência. Com Isso. 14 anos você já, né, Já já estava trabalhava. exato, já tinha essa vontade de crescer sozinha. Isso. Em contrapartida, há outras pessoas que tivessem na sua mesma realidade, na mesma situação, se tornaram rebeldes. De repente foram para uma outra, né, para as É, drogas, para o álcool, para o isso. vitimismo. E você fez uma coisa boa, né? Fez um bom da vida com essa limonada. E mantém uma relação saudável com essas duas famílias. Isso para você é muito tranquilo, muito bem resolvido. Isso. Hoje, para mim, eu vejo que foi edificador, né? A gente olhar para nossa história com carinho e entender que, por mais que teve dificuldades, a gente precisa manter a nossa feminilidade, que é o que realmente importa. A gente tem a nossa força, mas a gente não conseguir trazer isso de uma forma que machuque a gente, né? Porque a gente não tem que pensar que, eu passei uma história difícil, eu tive uma vivência ruim com os meus pais, eu tenho que me vitimizar, né? A gente tem que buscar sempre aprender e levar o que realmente importa, né? Que é a experiência. Que lindo, né? Uma mulher tão jovem, já tão sábia e tão madura. Parabéns. E você falou dessas questões femininas, né? Esse universo feminino sempre é Sempre foi acendido para mim. exato, sempre teve esse fogo dentro de Isso, você. Aos 14 anos, então, você veio para Cuiabá. Saiu de Rondônia ou já de de Rondônia. Rondônia? Isso. E o que te motivou a vir para Cuiabá? Eu queria muito me especializar, né? Fazer um curso de Uhum, maquiagem. Eu fui maquiagem um tempo em Rondônia. E aí eu falei, onde que eu posso crescer, né? Que uhum. cidade que vai me abrir caminhos. Então eu vim pra cá, na cara e coragem, sem nenhum tostão no bolso, E um sonho no e um coração. sonho, sim. Aí fiz curso, fui comprando devagarinho as minhas coisas e atendi pessoas, muitos modelos, então a gente sempre gostava de mostrar o trabalho, né? Aham. E fui me apaixonando cada vez mais por essa parte feminina, delicada, né? E que as pessoas sempre falam muito, Mayara, mas você é muito delicada, você é muito... Mas, gente, é uma essência, sabe? Eu não sei explicar, eu sempre É. tive isso. É uma essência entre o delicado e o forte. Isso, Ser essa universo duo, né? Uma mulher tão forte ao exatamente. mesmo tempo tão delicada e feminina. Eu acho Isso. que é uma questão da essência. Acho que nós mulheres trazemos por essência essa força, mas sem ser uma força bruta, sem ser uma questão Isso, porque masculinizada, vamos já dizer assim. existe muito, né? No mundo que a gente vive hoje, essa mulher masculinizada, essa mulher que Exato. quer ser a Xena, guerreira. Dá Então, a conta de gente tudo. precisa dessa delicadeza de volta, né? Exato. E desde os 14 anos você já ficou por aqui ou você fez o curso, ficou por um período e retornou? Não, já fiz o curso, já retornei, é, fiquei um tempo lá atendendo, né? Assim que eu consegui, sabe, que eu vi assim que dá para melhorar, eu já vim fazer outro curso. E aí foi onde eu estendi a minha estadia aqui. Conheceu um grande amor, Isso, aí foi, conheci meu o ex-marido, pai né? dos Que seus foi o pai dos filhos. meus filhos, que foi uma história bonita, né? A gente tem que Uhum. sempre olhar pelo lado positivo das coisas, então eu vejo assim, foi muito essencial. Meus filhos são minha vida, não me vejo sem eles. Então foi uma história muito bonita. E aí você mudou para Lucas, do Rio Verde, com ele. Isso. E Passei um tempo em Lucas, lá eu trabalhava, era mãe e
mulher, né? Então eu tinha uma vida, toda uma rotina estruturada que abriu muito a minha cabeça, porque a gente, quando se torna mãe, a gente muda totalmente a cabeça, cria outra maturidade. Então foi muito especial para mim entender que eu precisava passar por aquele processo todo, né? De vida, de esposo e Desses papéis. desses papéis, Conseguiu exatamente. desempenhar todos os papéis e ainda assim com a maternidade você continuava trabalhando? Sim, sempre. Não, Sempre trabalhei, sempre. sempre. Sempre gostei de ter essa vida ativa, até porque falta pra gente a rotina, né? Quando a gente não tem a rotina, a gente fica muito encalhado, parece que as coisas não desenvolvem. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, de ser ativa, de fazer um pouco de tudo. Ajudava o meu marido no trabalho, que ele tem uma loja. Então, eu sempre fui de querer... Loja de roupas? Não, de Não? telefone. Ah, de telefone. Isso. E quantos anos tem o seu mais velho? Meu mais velho tem 4 anos de idade e a gente descobriu o autismo quando ele tinha 3 aninhos. Não, desculpa, 2 aninhos e meio, quase 3. Faz pouco tempo. Sim. E agora que a gente está nessa luta de terapias, é bem exaustivo, mas ele tem evoluído muito bem. Eu acredito que dentro de casa, que é onde a gente faz a diferença, de olhar para o filho com essa atenção da neurodivergência, né, que ele tem. Então, ele evolui muito mais do que os médicos falavam, sabe? Assim, a psicóloga e toda a equipe falava, olha, Mayara, dentro de casa é onde ele vai desenvolver. Então, você sendo uma pessoa de escuta ativa, né, uma mãe que vai dar o suporte necessário para ele vai desenvolver. E isso é muito legal, porque eu vejo o quanto ele desenvolve na fala, né, no desfraude que teve no tempo que era para ter, exatamente. Então foi bem tranquilo assim para mim nessa questão, porque eu sempre quis ser mãe, né? Então eu tinha essa maternidade muito aflorada, eu queria muito cuidar de filhos, de ter uma família, de ter uma estabilidade, uma base. Então os meus filhos foram isso para mim, sabe? E você arruma tempo para tudo isso? Tem. Pior que tem. E olha só Seu dia tem 24 horas igual o nosso mesmo? Não. Não deve ser, né? Acordo várias vezes de madrugada. É uma loucura. Mas, assim, o que me auxiliou, eles ficam na creche durante o dia, então eu consigo desenvolver minhas tarefas, fazer as minhas coisinhas e trabalhar. Nesse período você consegue se organizar para a noite ser 100% mãe. 100% a Mayara que vai ficar ali com os filhos, que vai ter esse olhar... Não só à noite, a madrugada também. Né? Mãe é 24 horas, é bem isso mesmo. E seu pequeno também precisa de cuidados especiais. Como foi, tão novinho, descobrir essa questão da diabetes? Então, eu via que ele tinha muita sede, assim, sabe? Ele era uma criança que acordava muito de madrugada, incomodado, com sede. Então, eu descobri a diabetes ali muito inicial já. Então, ajudou bastante, né? E hoje ele... Vejo, assim, as necessidades dele, que quer comer um bolo, quer comer um docinho, porque toda criança gosta de um docinho. Então, eu fico de coração partido, né? Imagino. A gente que é mãe fica de coração partido. E ele tem que ser medicado? Sim, ele precisa, só que pelo fato dele ser muito novinho, é melhor o controle da alimentação mesmo, né? Aí a gente controla a questão de açúcares, arroz, essas coisas que tem índice de açúcar, né? Pra controlar a glicose. Aí eu acordo de madrugada, furo o dedinho, é uma judiação com ele, né? Mas ele tá se saindo super bem. Ele é um filho muito amoroso. Que bom. Tem a sorte de ter uma mãe muito zelosa, cuidadora também. E me conta mais, agora vamos falar desse universo feminino, da Zanon Concept, esse conceito de... Me esqueci o nome, a showroom. Isso. E esmalteria no mesmo ambiente. Isso, é uma esmalteria e um showroom.
com roupas que eu preferi ter bom recorte, uma qualidade mais Seria uma elevada. curadoria. Isso, uma curadoria mais especial. E hoje, o Zanon Concept é o meu legado, assim, né? É o que eu quero construir, a marca que eu quero construir. E aí veio o Clube O Clube Zanon. Zanon, que Isso. eu quero que você me fale mais sobre o Clube Zanon, essa proposta que você trouxe, né, que surgiu da Zanon Concept e surgiu o Clube Zanon. Como foi isso? Então, eu vi a necessidade das mulheres de se conectarem umas com as outras, né? Então, eu já me sentia no direito não no direito, mas assim, no dever mesmo de criar algo que conectasse mulher. Como eu já tenho a Zanon Concept, que está nesse universo feminino, então eu pensei, eu quero criar um clube onde mulheres vão se inspirar umas com as outras, que vão ter momentos só delas, né, de um olhar, de ter uma experiência. Então eu queria muito que o clube fosse esse encontro, sabe, um encontro de almas mesmo. Uma extensão da esmalteria, que começa aquela sessão maravilhosa de sessão de psicologia, quando a gente faz as unhas ali, aquela conversa Já é uma terapia. de bastidores, exato. E aí você estendeu para esse clube com essa proposta. A primeira edição vieram 3 convidadas especiais Isso. que conversam muito com esse universo. Isso. Foi. Uma psicóloga, uma consteladora sistêmica e uma consultora de imagem. Isso. Como foi? Me conta. Foram essas Aceitação. Uhum. Foram essas 3 convidadas, e não poderiam ter sido mais perfeitas. As falas Imagino. delas foram edificadoras. Então, eu gostei muito de ter escolhido elas. Elas são mulheres já inspiradoras, têm uma história linda. Todas elas já estão nessa transição de carreira, ou então... Elas estão em transição de carreira? Sim, elas já são mais maduras, estão Mais em transição de carreira. A consultora de moda, por exemplo, ela era jornalista. Olha que Ou bacana. seja, quer dizer, desculpa, ela é jornalista e também agora está sendo consultora de consultora. moda. E ela deu uma palestra linda pra gente, falou sobre como a moda, como a vestimenta, a imagem pode refletir muito bem no nosso dia a dia. E como né? reflete, né? Tudo comunica. Você, Exatamente. com esse olhar, você já entende bem, né? E a psicóloga? Você falou também em transição de carreira, fiquei curiosa. Ou sempre foi psicóloga? Não, ela é psicóloga, mas ela trabalha também com essa parte de transição de carreira. Ah, que ótimo! E eu acho que você deve conhecer essa a foi Lea a fala. Matos. A Léa, Isso, sim. maravilhosa. Léa é aqui faz parte do nosso quadro, daqui da Estúdio 8. Isso. É Inspira Cash. Eu queria dizer, mas eu ia dizer colaboradora, agenciada. Léa é maravilhosa. Sim, ela foi lá, falou muito bem, apresentou o trabalho dela, foi excelente. Foi uma noite assim que a gente pôde Trocas, de muitas trocar. trocas. Isso, foi Histórias, especial. vivências, né? Acredito que essas conexões fortaleçam e por ser mulheres e de experimentarmos as mesmas dores e delícias, a gente tem sempre um ponto em comum. Mãe, mulher, Isso. né? E a gente vai buscando na história de outras nos encontrarmos e buscar uma direção, uma fala. Isso, a gente vai se identificando e vendo como tudo... Nossa, eu passei por isso também, e consegue falar isso e se sentir acolhida, né? Sem dúvida. Exatamente. É muito enriquecedor essas trocas de mulheres e também promove, tem essa questão do network, que hoje as mulheres também, apesar de todos esses papéis, também estão empreendendo. Então, além dessas trocas pessoais, existem também essas trocas como empresárias. Isso. Como um ambiente mesmo para falar de negócios, para falar de família, para falar das questões existenciais
né? De todos Exatamente. esses papéis e de como nos encaixarmos nesses papéis. Eu acho muito bacana isso. Exatamente. E é um universo que nós gostamos muito, que é moda, que é estética, que é essa questão sistêmica, que eu acho muito maravilhoso. A Eu constelação também, sistêmica deve também ter sido... adorei aprender sobre. É É, maravilhoso. quem foi a consteladora? Foi a Sumiana Matos. Aham. E ela já tem mais de 10 anos aí de experiência, então, ou seja, ela acrescentou muito pra gente. Eu não fazia ideia, assim, do que realmente era constelação sistêmica. E ela conseguiu entregar isso pra gente. De que forma ela passou? O que mais te marcou nessa questão da constelação sistêmica? Olha, me ajudou muito o fato dela ter colocado que os nossos antepassados, né, os nossos pais, os nossos irmãos e toda essa questão familiar não devem influenciar de uma maneira negativa na nossa vida, né? Que a gente tem que estar em paz com isso, que a gente tem que fazer as pazes com o nosso eu anterior e toda essa questão familiar. Então fez muito sentido para mim, eu amei. Eu imagino. E ela trouxe alguma correlação dessa questão sistêmica das mulheres, das nossas antepassadas e de como nós estamos aqui. Isso. Ela conseguiu explicar pra gente que o fato da gente estar agora sendo quem somos, a toda a liberdade de expressão que a gente tem, é pelo fato dos nossos antepassados, né, das mulheres que já tiveram essa luta por nós. Então, ela conseguiu mostrar tudo isso com muita clareza, né, com todas as palavras dela. Foi uma noite que ela brilhou, digamos assim, né? Que em cada mulher ela via ali uma questão e já se identificava, já falava o que poderia melhorar, né? Foi ótimo. Ela fez alguma relação desse nosso momento, como nós estávamos falando, que as mulheres estão perdendo um pouco a feminilidade por essas questões de alguns papéis que a mulher está tendo que hoje ser a provedora, ser mãe solo, que hoje você tá mãe solo já tem quanto tempo? Já tem 1 ano e 5 meses, Com os 2 babies, os com 2 todos esses bebês. cuidados. Então, assim, Isso. para você, né, tá sendo mais tranquilo porque você já tem toda uma maturidade, você já passou por vários processos. E para as mulheres que de repente caíram de paraquedas na maternidade e que por alguma questão não fluiu com o parceiro e a criança ficou e ela se vê tendo que dar conta de tudo, né? E esses papéis acabam e a mulher acaba perdendo a feminilidade. Hoje Isso. ela chegou a fazer algum comentário sobre essas questões? Não. Sim, ela comentou sobre as roupas, o que a gente pode escolher com nossa identidade. Ela falou sobre a necessidade que a gente tem de se afirmar, né? Que a gente é mulher, que a gente tem feminilidade, que a gente tem poder. Então, ela trouxe toda essa visão Que legal. ampliada de De como a gente. De resgate resgate. da feminilidade. Isso. Foi incrível. É. Ah, Isso conversa muito com a Zanon Concept. Esse resgate da feminilidade das mulheres que estão um pouco machucadas, vamos dizer assim, com o feminino ferido. isso, a Zanon Concept veio exatamente para isso. Para mostrar que a mulher pode ser delicada, que a mulher pode ser autêntica, que ela tem essa feminilidade, né? E a gente quer acender tudo isso, a gente quer destacar que a gente tem voz, mas ao mesmo tempo a gente quer ser ouvida, né? A gente quer estar na estética feminina. Mesmo com todos esses papéis, há Exatamente. sempre tempo de ser feminina, de ser mulher, de deixar legados de força, de superação, de crescimento, como a maternidade nos traz, como crescer
enquanto mulher, enquanto ser humano, nos traz. E a Zanon vem de encontro com esse universo e esse convite desse resgate da feminilidade. Isso. E você sendo a embaixadora, né, com toda essa sua história, com toda a sua trajetória, é a maior prova social disso. Uma mulher tão nova, tão delicada e tão forte. Parabéns, parabéns. Eu Muito tenho obrigada. certeza que a Zanon já é um sucesso, principalmente pela sua contribuição, pela sua história. Então, a Zanon está há pouco tempo aqui em Cuiabá, mas já vem com um propósito enorme, gigante, de conectar essas mulheres. Eu acho que isso é muito necessário, muito presente, muito latente, essas conversas. Sim, Né, de claro. colocá-las nesse ambiente, ainda que de network, porque hoje as mulheres estão tão aceleradas e que tem que ter sempre um cunho mais, não é só tomar um chá com as amigas e relaxar. É um chá com uma palestra e com network. Então, esse convite por trás para que as mulheres possam abaixar um pouco a guarda e poder se reconectar com essa sensibilidade, poder ser um pouco mais vulnerável. Talvez hoje a cobrança dessas mulheres é tão grande que elas não encontrem um espaço onde elas possam abaixar um pouco a guarda, sabe? Elas têm que estar o tempo inteiro provando que elas são capazes, porque hoje a sociedade, não sei se é a sociedade ou se nós nos colocamos nessa condição, né, de dar conta de tudo. Então, acho que é um convite para rever algumas coisas. Isso, a gente já tem esse padrão, né, desde muito Exato. cedo. Que a mulher tem que dar conta de tudo, que os filhos têm que estar perfeitos, que a casa tem que estar impecável. Então, então a gente tá sempre nessa de que eu preciso dar conta de tudo, né? Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ser fitness, eu tenho que... Exato, tem toda essa listinha das cobranças, né? Exatamente. Então, A gente quer... checklist do sucesso. Sucesso como mulher, como mãe, como esposa, como empreendedora. Como que mais, gente? Canta, dança. Mais o que, né? Sapateia, representa. Para várias línguas, tem que ter tudo, né? Hoje em dia tá difícil ser mulher. Então, é exatamente isso. O clube, a Zanon, ele é para reconectar com a nossa própria essência, que é ser feminina, dá para ser delicada, mesmo sendo forte. E é isso que eu quero muito passar para as pessoas, porque eu tive que ser forte e me reconectar, me reconhecer como mulher, né? Então, se reinventar diariamente, né, Mayara? É uma história realmente, para mim, impactante e inspiradora, porque acho que muitas não chegariam aonde você chegou. Muitas teriam parado e desistido na metade do caminho. Acho que na segunda casa que ela tivesse, né, já se revoltaria. E muito pelo contrário. E isso te fortaleceu. Hoje eu vejo assim que foi uma história que veio para fortalecer mesmo, para me dar embasamento nas minhas atitudes, né? Então, eu quero muito passar isso para as pessoas, que a gente tem que ser forte, tem que ser dar conta de tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa elegância, a nossa essência feminina, os nossos desejos, né? A nossa parte mesmo, assim, de nós, da nossa essência. Então, é isso que eu quero muito passar para as pessoas. Nós mulheres somos muito cobradas, nós temos que dar sempre o máximo de si, né? E também não saberíamos fazer diferente, eu acredito. A gente fala que a cobrança é externa, mas eu penso que nós mesmos nos colocamos nessa condição. Nessa condição, exatamente. De querer fazer bem feito sempre, de não... Acho que não chega a ser um defeito, acho que é uma qualidade. Mas, claro mas a gente se perde, né? Exato, tudo tem um preço. Exato. E esse é um dos preços. Mas é tão gratificante quanto. Eu acho que é proporcional. Quando você olha, falando o quanto eu me orgulho e admiro. Eu já posso falar que é um orgulho porque eu sou mais velha, né? E ver
as mulheres mais novas, com essa força, com essa determinação, é assim, poxa, tá dando certo. Acredito que o que as nossas antepassadas começaram, muitas Isso. polarizaram, porque acho que tudo é compensatório, estava tudo muito numa ponta para ir para outra, então puxaram muito. E agora a gente vem na contramão desse reencontro, do, né, do que você propõe. Então acho que É, essa geração mais nova, acho que a nossa geração, a minha geração 40 a mais, a gente deu um girinho aí a mais. Né? Tem algumas mais machucadas, é, mais feridas, se perderam um pouco com essa liberdade e hoje também estão pagando um certo preço, mas também estão buscando crescer e é onde a gente, né? se E adapta, né? agora essa nova juventude já vem com esse outro olhar. Peraí, essa mulherada aí de 40 anos revolucionou muito, hoje são mães solteiras, mas não estão tão bem assim, ou algumas, beleza, deu certo. E eu acho que vocês já aprendem um pouco com essa nossa geração, 40 a mais. Isso, é inspirador, né? Você vê uma mãe, uma avó, toda a história, a trajetória que ela passou, e você vê que você tem um privilégio, né? Uhum. De ser mais fácil, de ser mais. Porque toda tecnologia, né? Hoje em dia, é tudo tão mais tranquilo de se resolver. Sim, Então, eu acredito que hoje a gente tem que ter, a nossa geração tem que ter gratidão, respeito, né? Pelas pessoas que passaram por todo esse processo e se aliar, né? A gente precisa de união. sim. E fazer essa leitura, que é bem bacana, É, do que deu certo e do que não deu certo. Então, isso não deu certo, eu vou procurar fazer diferente, da minha forma. Que eu acredito exato, que é isso que você exato, vem fazendo e que a geração agora mais nova vem resgatando. exatamente. Essa força feminina, esse sagrado feminino, essa elegância de ser uma mulher feminina, de ser uma mulher saudável, né, de corpo, mente e espírito. Acho que em todos esses papéis a gente nunca pode perder a sanidade. A gente chega É, perto. quase perde, Por isso né? que as clínicas psiquiátricas e os psicólogos estão tendo um trabalhinho aí, mas a gente vai chegar lá, a gente vai se ajustando. A Isso, gente exatamente. A gente precisa aprender, né, que a nossa história, ela veio para fortificar o que a gente é hoje. Então, tanto as mais velhas quanto hoje a nossa geração, desculpa, nem sei o que eu tava falando agora. A gente estava falando das gerações, É, dos resgates, das mais novas. é, Ah, esse negócio de mais novas, meu Deus, tô ficando triste. Mais nova, mais velha. Não, mas isso é muito bom. Eu fico muito feliz de ver essa nova geração. Com esse outro olhar, com essa maturidade. Eu acredito muito nesse potencial feminino, nessa força feminina, nesse resgate, nessa reconstrução da família como você buscou, apesar de ter traumas sim. familiares. Você tinha tudo para não ser mãe, por exemplo. Acho que muitas mulheres que passaram por isso, por adoção, de alguma forma, decidiram não ser mães. Como muitas mulheres hoje estão decidindo não ser mães, estão sendo mães de pet. Acho que É, pet dá menos trabalho. Então, sim, você aos exatamente. 25 anos, com essa mentalidade, eu acho que tem que ser uma voz muito ativa, porque a gente tem que resgatar algumas coisas que deram certo na sociedade. A maternidade, a construção de uma família, esses valores, essa dedicação, acredito que é o que está faltando um pouco ainda de direção para essa nova juventude. É verdade. Eu vejo isso como é diferente, assim, a minha visão das outras mulheres da minha idade, né? Sempre festa, sair, de se divertir, o que não é errado também, mas Não. tem que ter o lado, Equilíbrio. equilíbrio, né? Equilíbrio. Exatamente. Então, hoje eu vejo assim, toda a história que eu tive, todo o que eu passo, né, assim, com os meus filhos, com a maternidade, ver o quanto isso me amadureceu, que me deu direcionamento, e eu enxergar com gratidão, né, minha história, é diferente, assim, de ver
em outras gerações, tipo, em outras pessoas da minha geração. Sem dúvida. É uma história muito tocante. Tocante mesmo. Eu, como mãe, como mulher, digo que na sua idade eu não era mãe. Não pensava em ser mãe. Olha só que loucura, né? E quão madura e decidida você é. E realmente, e ainda, contudo, vieram duas, para você ver, como quando as mães são especiais, como Deus presenteia, né? Com duas crianças especiais. Imagina uma mãe que não tivesse metade do cuidado que você tem para lidar com essas duas bênçãos. Crianças. Exato. Eu vejo que foi uma escolha de Deus mesmo, assim, né? Às vezes a gente questiona, né? Porque a gente pensa, nossa, mas eu vou dar conta, mais isso. Mas hoje eu vejo que foi um propósito mesmo, Deus me entregou. E eu tento dar conta da minha forma, porque a gente se cobra, tem toda aquela cobrança maternal. Mas meus filhos veio para me mostrar que eu tenho um propósito, né? De ser mãe, de dar uma base para eles, de dar uma família mesmo, né? E hoje a gente é 3 pessoinhas em casa que vivem bem e tenta fazer o máximo possível para ser feliz. E aonde mais você busca força? Nós falamos de propósito de Deus. Você tem alguma religião ou religiosidade? Então, eu sou cristã e desde muito nova, religião sempre fez parte da minha vida, né? As pessoas próximas, ir à igreja, ter todo esse encontro com Deus mesmo. Então, hoje eu sou uma mulher de fé, né? Que tenta ser aquela mulher virtuosa da Bíblia. E eu coloco isso bastante nos meus filhos, assim. Eu tento falar sempre em Deus, né? Sobre como é importante a gente fazer oração, estar na igreja. Então, a religião me ajudou bastante. Essa intimidade com Deus mesmo, né? É onde você se fortalece também para dar conta de todos esses recados. Sim. E você está aqui em Cuiabá, acho que a gente já falou sobre isso, né? Menos de 2 anos? Isso, menos de 2 anos. Então a Zanon existe há menos de 2 anos. A Zanon existe há exatos 4 meses. Nossa, tão recente. Recente. Nossa, mas já nasceu de dente essa criança, já nasceu andando e falando. É tão novinha e já está fazendo tudo isso. Olha aí, parece alguém, né? A proprietária tão novinha e já com uma história tão grande. Então a Zanon é da mesma forma. Exatamente. Ela é uma extensão de você, né? Exato. É uma extensão da minha Maiara. E da essência feminina, que eu quero que as mulheres se reencontrem. Maravilhoso. E a Zanon fica no Jardim das Américas. Fica no Jardim das Américas. Então, fazer as unhas e escolher um modelito lindo para sair à noite, com toda a curadoria. Isso. Lá o nosso foco é moda temporal. As nossas peças são realmente voltadas para as mulheres atemporais, de um estilo mais elegante, né? Porque hoje a gente é tudo clean, né? Exato, clássico. É o clássico que funciona. É o que não sai de moda, exatamente. Como você falou, é atemporal. Exato. Tá aí há quantos anos, né, sobrevivendo a... E é o que deu certo, a gente não tem que mexer, inventar, né? Exatamente. Um time que tá ganhando, a gente não mexe. Maiara, foi um enorme prazer recebê-la aqui. Adorei ouvir um pouco da sua história. Espero que você volte mais vezes. Vamos dar vários spoilers das próximas edições do Clube Zanon. Você pensa em fazer de quanto em quanto tempo? A ideia inicial é de fazer de 3 em 3 meses, conforme o lançamento de coleção da Zanon Concept. Que ótimo! Né? Então já é uma casadinha. Já estou organizando a próxima edição, que vai ser ainda melhor do que a primeira, porque a gente vai adaptando, né? Vai procurando melhorar sempre. Então, a segunda edição vai ser mais misteriosa, um jantar. Olha, já gostei. Com um cardápio maravilhoso de uma chefe que eu admiro muito. Já pode falar? Não, ainda não. Suspense. Então, só fica a dica, fica na curiosidade. Uma chefe maravilhosa. Exatamente. E
Da última, a primeira, né, e última por enquanto, edição, aconteceu na... Como é o nome do espaço? Eu achei bem A interessante Casa de também. Lígia. Isso, é um espaço com mesa posta, um ambiente muito Isso. acolhedor, também elegante. Super. Foi um piquenique, é um glam piquenique. A Glam piquenique, Lígia adorei. é muito caprichosa, ela organizou tudo com muito carinho, tava lindo. Lá o ambiente é exatamente para isso, para encontros femininos. Já existe alguns clubes que fazem os encontros lá. Tem jantares. Nossa, é incrível. O espaço é maravilhoso. E tem capacidade para receber bastante? Eu acredito que deve ter capacidade para umas 80 pessoas. Nossa, então é bem grande. É. É um clube... 80, tá bom, né? Uma Tá reuniãozinha para ótimo. 80 mulheres. Nossa. Se a gente der conta de administrar isso, né? Colocar 80 mulheres, Se Deus fazer do céu. do dar modelo de conta? reunião, acredito que dá isso. Mas como a gente fez um glam piquenique, queria uma coisa mais intimista, fizemos no jardim, então foi capacidade menor, né? Nosso encontro foi de 10 mulheres, 3 convidados especiais. E eu quis fazer esse modelo para ser mais intimista mesmo, né? Para a gente conseguir transitar ali todas as meninas, conversar com todas, dar atenção a todas. Então, foi bem bacana. Sim, então a próxima edição vai para o ano que vem. Ou ainda esse ano? Ainda esse ano. Ainda esse ano? Maravilhoso. E permanece lá ou já está vendo um outro espaço? Já estou vendo outro espaço. Provavelmente será num restaurante. Ah, legal. Então, que ótimo tê-la aqui. Em breve você volta para falar desse ar mais misterioso dessa nova edição do Clube Zanon. E foi muito bom recebê-la. E eu gostaria que você deixasse aqui um recado ou me dissesse o que é o bom da vida para você. O bom da vida para mim é entender que a gente não está sozinha nessa, né? A gente caminha junto. As mulheres precisam ser unidas. E entender que tem um propósito e que a gente pode ressignificar a dor, que a gente pode caminhar juntas, que a gente tem que se encontrar com a nossa essência feminina, com o nosso eu lírico. Então, o bom da vida para mim é entender que ressignificar a vida é o que nos move. Acho que é isso. Que lindo! O bom da vida é ser feliz e ser elegante. Muito bem. E ser forte para superar e ter coragem de encarar. Como você fez com a sua linda trajetória até aqui, que ainda tem muito pela frente. Exatamente. Muita trajetória, muitos colágenos para queimar e muita história para deixar aqui. No nosso solo cuiabano, que foi maravilhoso. Você escolheu Cuiabá. Sim. Eu achei muito bacana essa sua escolha e nós agradecemos. Nós cuiabanas agradecemos a escolha da Maiara para trazer a Zanon. Imagina, eu que agradeço. Cuiabá me mostrou um outro olhar, o que é ser unido, né? Porque o cuiabano, ele é muito receptivo. Acabou de chegar aqui nos nossos estúdios uma pau rodado, que aqui a gente costuma dizer, que também é apaixonada por Cuiabá. Eu também sou pau rodada, vim nova para cá, mas sou cuiabana de coração. E realmente o cuiabano ele é muito aquecedor. Oh, meu Deus, acolhedor. E a cidade também, né? Muito quente, calorosa como o seu povo. Mas realmente é muito acolhedora. Parabéns pela escolha e nós agradecemos. Obrigada. Até o próximo Bom da Vida. Eu sou Thaís Ribeiro e desejo a você tudo o que há de bom na vida. Até a próxima.